Abra lá comigo em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. É importante então a gente cultivar esse relacionamento. Se você já fez aquele experimento daquele feijãozinho, botando aquele algodãozinho, você sabe que o negócio não acontece do nada. A professora falava para você dar aquela regada, não rega muito não. Joga um pouquinho de água, vai jogando todo dia. Ali você já estava aprendendo a cultivar. Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 8 até o verso 10, depois o verso 15 diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. A palavra Éden significa deleite, prazer suave, constante, na direção do Oriente, a direção da glória de Deus. O jardim ficava apontando ali a glória de Deus, apontando para Deus. A nossa vida de deleite tem que apontar para Deus e não para nós mesmos. E pôs nele o homem que havia formado. Nossa, tanta coisa aqui. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor, Deus, ao homem, e colocou no jardim do Éden para o quê? Para cultivar e para guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração. E outra coisa que ele fala, cultivar. A palavra cultivar aqui, gente, que legal. A palavra cultivar aqui é a palavra aved. E aved significa servir, fazer, trabalhar, adorar, cultivar. A gente começou falando da importância da nossa jornada com o Espírito Santo. Agora, nesse ponto, o Espírito Santo está passando a bola um pouquinho para a gente, para dizendo, você também pode fazer alguma coisa. É responsabilidade do homem cultivar esse relacionamento. A palavra jardim aqui no hebraico tem o sentido de um lugar protegido. Deus colocou o homem no lugar chamado deleite e classificou aquele lugar como um jardim, um lugar protegido, a proteção dentro do seu deleite com o Espírito Santo. E desse lugar Deus falou, protege o seu lugar de comunhão. Onde é o nosso lugar de comunhão? O nosso espírito. Protege o teu espírito. Como é que eu protejo o meu espírito? Cuidado com o que você coloca para dentro. A Bíblia diz, assim como ele diz no seu coração, assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Provérbios diz, a palavra pensar ali, olha só, a palavra pensar ali, traz a figura de um porteiro. No hebraico ali, pensar traz a figura de um porteiro, e o porteiro, ele deixa entrar quem deve, e para quem não deve, mas se ele quiser, ele também para de sair quem não deve sair. Se o teu porteiro chegar lá e não abrir a porta, você tem que se esforçar, cadê a chave? Não desci com a chave, cadê o botão? O porteiro escondeu o botão do portão automático. E agora como é que eu saio? Tem coisas dentro da gente que a gente não pode deixar sair. Tem coisa que a gente tem que deixar sair rápido. Tem coisas que a gente não pode permitir entrar. Tem coisas que a gente tem que permitir entrar rápido. Tudo depende, o pastor Hélio sempre fala da bitola do nosso coração. De quem é a responsabilidade de guardar o coração? Minha e sua. De quem é a responsabilidade de cultivar o relacionamento? Minha e sua. Olha, o que Deus nos confia, precisa ser cultivado através da nossa vida de devoção e comunhão. Cultivado. A palavra cultivar, vá anotando aí, cultivar, está na sua apostila isso também. Em português,
Cultivar significa preparar e cuidar a terra para que produza. Você vai receber uma semente hoje, você tem recebido semente hoje, você recebeu uma semente no domingo, recebeu uma semente na segunda-feira, uma palavra que alguém te deu no seu trabalho. Você precisa preparar a terra, não somente para que você receba a semente, mas para que aquela terra seja propícia, para que a semente frutifique. Cultivar significa preparar e cuidar a terra para que produza. Aplicar-se ao desenvolvimento dedicar-se. Então nós precisamos nos dedicar nesse relacionamento. Desenvolver-se, aperfeiçoar-se. Então a nossa vida interior, gente, a nossa vida de satisfação não é estática. Ou seja, você vai começar a ler um livro, você nunca tinha o hábito de ler um livro, e daqui a pouco você está lendo, você também, pastor, o que é isso? Que livro é esse? Porque você se aplicou ao desenvolvimento. O que era uma obrigação, saiu de obrigação para ser uma disciplina, onde você tem que bater na carne mesmo e dizer, eu vou ler aquele livro. E aí você começa a ler o livro por disciplina, mas presta atenção, se você continuar se aplicando ao desenvolvimento, a disciplina se torna em deleite. E esse deleite precisa ser protegido. Eu e você precisamos proteger esse deleite, para que o inferno não venha e não me apresente algo que às vistas, como a mulher viu, era bonito, um outro deleite. Você sabia que a sua carne e a minha carne tem certos deleites? E o inferno apresenta aquilo ali bonitinho para você. Que tal esse deleite? Mas se a gente checar lá dentro no nosso espírito, Jesus está falando, ainda existe uma árvore da vida no meio desse jardim. Ele continua dizendo, não coma desse conhecimento do bem e do mal. Deixa que eu digo para você o que é bom e ruim para você. Confie em mim. Vira para duas pessoas, acorda o irmão do lado e fala, confia em Deus, aleluia. Confia em Deus, varão. Aleluia. Então a nossa vida de satisfação precisa ser cultivada, desenvolvida, aperfeiçoada. Olha aqui, Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei. Não é que eles não estavam obedecendo, não é que eles não estavam desenvolvendo. Paulo está falando para ele, continua a desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Aí na Bíblia Amplificada diz assim, o verso 12 e o verso 13. Então, meus queridos, assim como vocês sempre obedeceram minhas instruções com entusiasmo, não apenas em minha presença, mas ainda mais agora em minha ausência, continuem a desenvolver a sua salvação. Isso é, cultivar, trazer ao resultado completo, ativamente buscar a maturidade espiritual, com temor inspirado pela admiração e com temor usando de cautela especial e autoavaliação crítica para evitar qualquer coisa que ofenda a Deus ou desacredite o nome de Cristo. Pois é não pela sua força, mas a de Deus, que está eficientemente trabalhando em vocês, tanto para produzir o que querem, quanto o realizar. Isso é, fortalecendo, energizando e criando em vocês o desejo e a habilidade para cumprir o seu propósito para o seu bom prazer. Quando você cultiva o seu relacionamento com Deus, nós somos os beneficiários, mas é por prazer dele. Ele tem prazer na comunhão com você. Deus tem prazer nessa comunhão com você. Na Bíblia, a mensagem diz, redobrem os esforços. Ninguém disse que ia ser fácil.
A carne está aí justamente para puxar a gente para baixo. Então o apóstolo Paulo diz, redobrem os esforços. Sejam fortes. Vivam a salvação mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês que resultará no prazer dele. No final das contas, é o sorriso dele que importa. No final das contas, é ver o reino dele avançando que importa. Até a transformação, eu tenho 3 palavras que me seguem, que eu faço disso pilares para a minha vida. Revelação, transformação e glorificação. Tudo na nossa vida começa com revelação. Revelação é uma atitude do Espírito. Essa revelação tem que causar transformação. Mas essa transformação não pode apontar para mim. Essa transformação tem que glorificar Ele. E às vezes parece que a gente é transformado e a gente vira o centro da questão. Onde eu cheguei no final de tudo que tinha para chegar, porque eu fui transformado. No final das contas, vai estar todo mundo transformado. Aqueles que aceitaram Jesus vão estar os transformados diante do trono do Cordeiro e não vai importar mais nada. O que vai importar é que Ele é o nosso Senhor, é que Ele é o nosso Rei. O centro do universo é Ele. O trono dele está estabelecido no centro do nosso coração. Tudo é Ele, como diz o pastor Paulo Canuto. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Então, gente, eu vou terminar com essas 3 frases. Olha só. Encontro. Não vou botar a frase não. Vou chegar lá. O encontro começa com Ele nos buscando e nós respondemos. Saiba disso. Encontro começa com Ele nos buscando e nós respondendo. O lugar de encontro, o lugar secreto, fala de momentos de intimidade. E, gente, intimidade não pode ser apressada. Intimidade não pode ser apressada. Deus vai no seu limite ali, gente. Se você só consegue 15 minutos, Ele não vai ficar te estressando 15 minutos. Mas vai ter um dia que Ele vai pedir 20. Quem faz musculação sabe. Você vai ali, daqui a pouco seu braço já acostumou com 5 quilos. Vai pedir por mais um pouquinho. E você vai esticando as fronteiras do seu relacionamento com Deus. E é isso que Ele vai fazendo com a gente. Então a intimidade ela não pode ser apressada. Olha só o que diz Madame Guyon, que foi uma francesa católica, a história dela demais, de como ela influenciou uma cidade, porque tudo que ela queria era conhecer Deus. Orava, ficou presa na Bastilha por muito tempo, pelo simples fato dela evangelizar. Aí foi mandada para fora de Paris, você não pode mais pisar aqui, foi para uma cidadezinha, as pessoas iam para a cidadezinha. Hoje a gente reclama, pastor, moro aqui, não sei aonde, minha igreja é lá longe, não vou domingo não. As pessoas afluíam de Paris, iam para a cidade onde essa mulher estava, porque emanava dela a glória de Deus. Aleluia. Olha só o que ela disse. Madame Guyon diz, descanse. Fala para o teu irmão, está chegando a hora, descansa, aleluia. Descansa. Não é para dormir não, gente. Descansa, pastor Sábio, descansa. O único trabalho que você é obrigado a fazer agora é dar a sua atenção mais intensa à sua pequena e calma voz interior. Descansa. Treina o seu ser, eu gostei dessa palavra, intensidade para pequena voz. Como se fosse aquele laser, sabe, que ele vai afunilando ali, o raio ali é preciso, por causa da intensidade. Coloca a sua atenção na intensidade da voz pequena. Não tente ouvir, meu Deus,
O povo do deserto ouviu a voz de Deus em trovões e ficou com medo. Moisés subindo, ele conhecia Deus. Para ele aquela voz, Deus está me chamando. Para o povo que não conhecia Deus, aquilo ali era um absurdo. Moisés, vai você. Eu gosto dessa outra frase aqui desse pastor americano, David Diga, que ele diz, segredos não são gritados, eles são sussurrados. Deus dará a conhecer aos que o temem a sua aliança, os seus segredos. Mas segredo não é gritado, é sussurrado. Por isso, Jesus falava em parábolas, porque ele queria saber quem ia se interessar pelo conteúdo da parábola. O segredo da... Jesus, a gente não está entendendo, Jesus. Para vocês eu vou explicar. Porque os discípulos, João capítulo 8, disse isso Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, conhecerão a verdade. E a verdade lhe vai libertar vocês. Então, conhecerão a verdade. A palavra conhecer é lhe conhecer por intimidade. A quem ele dá a conhecer dos seus segredos? Aos que o temem. A palavra temor ali é outra palavra para adoração. E a adoração fala de responder a Deus. Então, para quem ele dá os segredos? Para quem responde. Quando ele diz para você assim, posso te falar um segredinho? Naquele momento você para. E você acha que você vai descobrir a pólvora, ele chega para você e fala, eu te amo. Só isso. Pode tocar o trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Volte amanhã. Ele não vai ficar gritando. Eu gosto dessa frase. Segredos não são gritados, eles são sussurrados. E por último, essa frase de um pastor americano também que eu sigo, Eric Gilmore, do Ministério Sonship. Olha só o que ele diz. Dar a Deus toda a nossa atenção e afeição irá arrancar a alma da regra da autoconsciência. Ou seja, a nossa mentalidade já tem uma regra, pensar em mim mesmo. Pensar em mim, pensar no eu, pensar no ego. E libertá-la para voar sobre a terra com Deus. Uau! A maioria das pessoas nunca se eleva nas alturas porque está sobrecarregada pelo peso do autogoverno. A rebelião da alma deve ser sufocada diariamente pela adoração sincera através da quietude. A gente gasta aquele tempo ali onde a gente para e ouve a voz de Deus. Essa voz de Deus dirige o nosso dia a dia. Essa voz de Deus dirige o nosso dia a dia. Que a gente possa ser mais sensível. Nós estamos falando sobre a força do Espírito Santo no ministério. Próxima semana, a gente vai falar sobre o poder do Espírito Santo. Mas a gente tem que classificar o poder como secundário. Ele está disponível para nós? Está disponível para nós. Mas antes de querer conhecer o poder, queira conhecer a pessoa. Queira conhecer o coração da pessoa. E você vai entender o intuito do uso daquele poder naquele momento. Daquele dom naquele momento. Que você possa voltar com o seu coração agradecido a Deus. Pelo fato de que Ele se instalou dentro de você. E te ajuda a sufocar a rebelião da alma que só pensa em você mesmo. Para que eu e você possamos ouvir a voz do Espírito Santo.